Fala, povo, tudo bem? Diego aqui, Backlog Chaser. Vim falar com vocês então uma resenha de um conto, um continho só, um conto de 30 páginas, retirada deste livro aqui, Crônicas de Espada e Magia, da editora Argonautas. É isso mesmo, editora Argonautas. Editora Arte e Letra, Argonautas, enfim. É uma reunião de crônicas de espada e magia, como já dito, né? Com diversos autores aqui, ó. Então a gente tem George Martin, Michael Moorcock, alguns escritores brasileiros como Carlos Orsi, Saladin Amino, Thiago Tizotti e Roberto de Souza e Ana Cristina. Mas ó, George Martin, Michael Moorcock, Carl Edward Wagner, Robert E. Howard e Fritz Leiber. Só nomes pesados na literatura de fantasia, principalmente para o espada e feitiçaria, que é o que esse livro aqui vai reunir. Então eu li o conto do Carl Edward Wagner de um personagem chamado Kane. Kane se escreve aqui com K-A-N-E, mas na verdade ele é uma referência ao Caim, de Caim e Abel, porque assim como Caim, ele também foi condenado aqui pelo Deus a vagar eternamente, né? Ele é quase imortal, até ele ser morto brutalmente. Mas até isso acontecer, ele foi condenado a vagar eternamente. Então ele é meio que imortal, ele já vive aqui há muitos séculos. E a gente vai acompanhar uma aventura dele. Kane começou a ser escrito lá nos anos 70 pelo Carl Edward Wagner, né? O Carl Edward Wagner era muito fã de espada e feitiçaria. Ele cita como as maiores influências deles o próprio Conan e os personagens do Fritz Leiber, das Crônicas de Lankhmar. A história que tem aqui do Fritz Leiber também é das Crônicas de Lankhmar, né? Então a gente vai... o do Robert Howard não é do Conan, tá? É um conto qualquer de terror cósmico. O do Michael Moorcock é do Elric, então tem muita coisa legal, tem muita coisa boa. Bom, do que vai se tratar esse conto, então? Aqui a gente vai ver o Kane, ele saindo / sendo expulso de uma cidade, não uma cidade qualquer, a maior cidade daquela época ali. Então ele, na cabeça dele, ele fala que ele tá... É um conto curtinho, tá, gente? 30 páginas. Que ele tá, não, vou sair daqui para não causar confusão, mas ele sabe que na verdade ele está sendo expulso. Tanto é que ele pega poucos suprimentos e resolve sair antes que ele se envolva ali em alguma coisa mais perigosa. Mas a hora que ele sai, em vez de ele decidir ir para alguma outra cidade, para algum outro lugar, ele tá meio mal falado em toda a região. Então ele fala assim, eu vou seguir o deserto que tem aqui atrás, vou atravessar esse deserto. Um deserto que ninguém atravessa, que ninguém sabe o que tem no fim dele, que ninguém mais ali resolve fazer o que vai e volta, certo? Quem atravessa geralmente morre. Só que tem esse problema, ele tá com poucos suprimentos, pouco senso de direção. Então tá ali só ele, poucos suprimentos e um cavalo. O nome do conto, eu esqueci de dizer, é Crepúsculo de Dois Sóis. E belo nome, aliás. Contos geralmente têm bons nomes, né? E vem esse nome justamente de um momento que ele tá aqui no deserto e ele já tá andando ali o dia inteiro no deserto e ele vê à frente o pôr do sol, mas atrás a lua também já nasceu. E a lua tá refletindo as luzes do pôr do sol, né? E aí ele tá com dois sóis vermelhos ali, um na frente um do outro dele. Seria até perigoso para desorientar ele e tal. Então tem esse cenário meio irreal aqui. Conforme o tempo vai passando, ele vai ficando com fome, ele vai acabando com os suprimentos. Até que quando ele já está ali considerando matar o cavalo dele para se alimentar, mas também ponderando, pô, eu vou ficar sem cavalo, a pé, sozinho, num deserto e tal, ele começa a ver uma cadeia de montanhas ao fundo e logo depois ele começa a ver uma fogueira também ao fundo. Chegando um pouquinho mais perto, ele percebe que é uma fogueira enorme, ele fala assim, pô, deve ter muita gente ali, preciso me aproximar com cuidado. Só que ao se aproximar dessa fogueira, ele vai ver que tem uma pessoa só lá. Só que essa uma pessoa é um gigante. O gigante vê se aproximando, deixa ele se aproximar, o alimenta e eles começam a conversar. E aí o gigante é uma pessoa que é mais velha até do que ele e fala, ó, eu vi você nascer, eu vi você sendo expurgado nesse mundo, eu vi tudo que aconteceu com você, eu te conheço. Só que conforme eles vão ali conversando, eles entram meio que num embate filosófico, meio moral, sobre o que é realmente uma civilização, sobre o que é realmente coragem, sobre o que é realmente viver.
Porque, por exemplo, o gigante, ele vai se vangloriar de que a raça dele conquistou bestas, né, inomináveis, como mamutes, tigres, dentes de sabre, preguiças gigantes, etc. Só que o Kane vai rebater que será que isso é realmente algo de valor, sendo você um gigante com tanta força que pode enfrentar esses bichos de mãos nuas? Ou será que a coragem realmente é dos humanos que pegam uma simples lança e vão lá e enfrentam esses animais e os sobrepõem? Será que vocês estão, se diz, de uma civilização tão grande e heróica, mas vocês não têm cidades, vocês não têm nada, vocês não têm arte, vocês não têm cultura, vocês não estão deixando nada no mundo, enquanto nós humanos estamos deixando rastros das nossas civilizações? Então eles vão entrando em diversos debates desse tipo, nada muito profundo, mas o suficiente para engajar a gente. Até que essa conversa aí termina com o gigante falando assim, olha, eu concordo com você, a nossa raça está desaparecendo, nossa raça está entediada, porque eles são também imortais, que já passaram dessa era heróica, né? Ele até fala que os humanos estão pegando os restos do que eles deixaram. Os gigantes também já não se reproduzem mais, então assim, é uma raça que está para morrer. E ele quer tentar reaviver a chama dos gigantes. E ele diz por Kane, fala, ó, nessas montanhas aqui atrás está enterrado o último grande rei dos gigantes. Como que ele chama mesmo? É o rei Brotelan. E ele quer tentar achar a coroa desse rei para tentar reaviver essa chama. E ele fala, ó, Kane, conheço você, quer vir comigo, né? Então ele até fala assim, eu não iria sugerir isso para outro de sua raça, Kane, mas por você ser quem você é, vou oferecer tanto um convite quanto um desafio. Se você se importar de vir comigo nessa busca, Kane, eu apreciaria a sua companhia. Pode ser que você venha entender minha raça melhor se nos seguir para a sombra daquela era de glória perdida. Que no Kane pensa, fala, tem nada para fazer não? Bora, mano. Então eles seguem nessa aventura. Aqui a gente já chegou. Então, se tudo isso que eu te expliquei acontece nas primeiras 14, 15 páginas. E a partir daqui, o próximo capítulo já é aqui, né? A coroa do gigante. E eles vão seguir nisso. Então, galera, foram 30 páginas que captaram minha mente, assim, me levaram para um outro mundo de forma muito rápida, muito fácil. Por isso que eu falo para vocês darem mais chances para contos. Eu sei que muita gente não gosta, muita gente fala que não dá para adentrar nesse mundo de forma rápida, né? Mas e outra coisa, eu também não gosto de ler livros de contos, pegar esse livro aqui e sair lendo todos os contos. Isso para mim não funciona. Ele sempre funciona para mim como uma forma de uma leitura para outra. Por exemplo, tô lendo alguma coisa sobre um livro contemporâneo, por exemplo. Esse conto eu li após ter lido um livro de detetive. E eu estava muito naquela coisa contemporânea, pé no chão, falei, pô, eu quero ler algo abstrato. E eu fui ler, então, um conto aqui de espada e feitiçaria, que até me fez querer pegar um livro de fantasia, fui ler Morrer Jamais lá, né? Então, para mim, conto ele funciona assim, de formas esporádicas, quando a gente tem pouco tempo, quando a gente está em outras leituras, mas quer dar uma desopilada, os contos funcionam muito bem. Então fica a recomendação. Eu vou deixar aqui, acho que fui colocar nas capas aqui do Kane. As capas são do Frank Frazetta, tá? São lindíssimas. E eles usaram essas capas justamente porque já estava funcionando para ressuscitar os contos do Robert Howard na época, né? Dos contos do Conan. Aqui no Brasil, adoraria que fosse lançado. Eu acho que esse é o único conto dele lançado aqui no Brasil. Eu preciso investigar melhor. O Fritz Lieber também tem a série dele, As Crônicas de Lankmar, que também são famosas. Eu acho que eu vi alguém falando de ter ouvido que talvez viesse para cá ou que tinha vontade de lançar. Acho que eu vi o Pipoca em algum vídeo falando que eles tinham vontade de lançar Lankmar. Eu posso estar enganado, tá? Posso estar enganado. Mas ó, Pipoca combinaria demais com os seus livros do Conan. Até porque o Carl Edward Wagner escreveu alguns contos no universo do Conan também, né? Acho que principalmente com Bram McMorn. Lá fora, os últimos compilados que eu vi foi um só, bem grandão, trazendo todas as novelas e todos os contos, e também em 2 volumes, um só de novelas e um outro só de contos. Então não é algo que seria difícil de lançar, e para quem, como nós, gosta dos contos de espada e feitiçaria, somos fãs de Conan, Kane, eu acho que é muito necessário nós temos por aqui em nossa biblioteca ter contato com essa literatura, assim como as Crônicas de Lankmar, assim como Elric e todos os seus contos, tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilha. Vamos
começar a encher o saco de algumas editoras aí para trazer esses contos pra gente também. Valeu? Me sigam lá no Instagram, me sigam no YouTube. Valeu, fui!